não gosta da arte grega? Quem não olha para uma escultura de Praxíteles ou de Miron e, e não se encanta com a técnica e com aquela referência que é universal, que tem no ser humano a sua essência? Todos gostamos da arte grega, todos gostamos da Grécia Antiga. E até hoje ainda ela exerce sobre nós uma influência extraordinária. A época clássica, historicamente falando, vai do século 8 antes de Cristo, a época de Homero, que escreveu Ilíada, Odisseia, embora seja um autor cuja existência até os helenistas gostem de pôr em dúvida, e vai até, então, do século 8 a.C. e vai até o século 5 depois de Cristo, que é a deposição do último imperador romano do Ocidente. Poderíamos ainda falar da época de Justiniano com a sua esposa Teodora, né? Que foi o início, a primeira metade do século VI. Né? Então ali se iniciaria a cultura bizantina dentro da sua acepção mais acabada, que foi a chamada Primeira Idade do Ouro. Então essa é a primeira, um dado que se tem que falar. O grego e os romanos, eles se detiveram na figura humana como referência, mas antes, do ponto de vista filosófico, houve o período pré-socrático que eles se voltaram, na verdade, para a natureza. Procuraram compreender a origem das coisas, estudaram profundamente a natureza. Só no período clássico, no período socrático, no período dos sofistas, que a referência agora passa a ser o ser humano. Né? E ao longo de um processo que demora séculos, o homem se volta e busca entender os mecanismos, né, de manifestação da natureza. E isso acaba levando-os a uma cultura marcada pela mimese, que é a imitação do mundo. Na arte, até, olha, o alfabeto grego, o alfabeto, a escrita, né, ela é fonética, ela imita o som e não mais a ideia. Ela não traduz mais a ideia puramente como os hieroglifos antigos, os ideogramas do mundo oriental. Não, ele traduz o som, ele representa o som. Assim também é a arte. Ela vai traduzir as aparências oculares do homem diante desse mundo. Então isso é uma coisa que é preciso se notar como característica desse período. E um ponto que a gente deveria também ressaltar entre os gregos é que houve uma evolução notável na forma de representação, né? Desde a fase arcaica, né, que ela se estende das suas origens até o século V antes de Cristo, depois a fase clássica, que é o clássico do clássico, né, que é uma época de ouro e da representação, da escultura. É uma fase interessantíssima, porque a gente encontra o depoimento de pessoas, por exemplo, como Platão, que não gostavam dessa arte, né, de mimética, de representação fidedigna dessa aparência do mundo terreno, né? E, por fim, ainda com o declínio das academias e das correntes filosóficas, na fase helenística, há uma ascensão, né, das grandes, de todas as atividades humanas voltadas às questões práticas da existência do homem grego, que é a fase onde a arte adquire uma abordagem mais sofisticada, mais decorativa e tudo. Passando já depois, então, na sequência, já no Anno Domini, já na era cristã, o primeiro, segundo, terceiro, vai aí até século V com uma arte romana riquíssima, que em todos os aspectos se fundamentou na arte grega, mas aprimorou-os.
Isso é notável entre os romanos, a capacidade deles de observar o grego, de analisar e de aprimorar. Todos os aspectos, né, eles superaram, a não ser na primazia histórica da ação de semear a ideia que os gregos fizeram. Isso os romanos são tributários aos gregos, né? Então, clássico é isso, é a base da cultura ocidental, não sai jamais de moda. Tudo que a gente chama de clássico hoje em dia, é um segundo sentido para a palavra clássico, né? Diz respeito a isso, não sai de moda. Não, um automóvel esportivo, uma forma de se vestir, um tipo de alimento, né? O cachorro quente, né? Uma música, né? Puxa, quem não gosta de Garota de Ipanema, né? Que música linda, que música gostosa de se ouvir, todas as gerações curtem. Quem não gosta de While My Guitar Gently Weeps, do George Harrison? O classicismo inicia-se com a civilização grega no século VIII a.C., estendendo-se até o fim do Império Romano no século V d.C. Apesar de terem muitos elementos em comum, o certo é que tanto a arte grega quanto a romana apresentaram especificidades que as distinguiram de forma nítida. Pode-se dizer que em tudo os romanos rivalizaram com seus mestres gregos em suas realizações artístico-arquitetônicas e que ajudarão a compor as bases de toda a cultura ocidental. A arte grega espalhou-se por todas as áreas banhadas pelo mar Egeu, enquanto que a romana disseminou-se pela orla do Mediterrâneo, adentrando na Ásia, na África e nos confins da Europa. No período arcaico, há uma forte vinculação entre a arte clássica e a egípcia. Uma postura rígida, a maneira da estatuária que floresceu às margens do Nilo, pode ser percebida nas obras gregas dessa fase. Apesar dessa vinculação entre essas duas culturas, é inegável que a escultura vista apresenta uma concepção de certa remissão e graciosidade aos valores culturais do povo helênico, como o penteado e a vestimenta, por exemplo. A imagem é de uma coré, que significa virgem ou semente. Há também os couros, jovens rapazes da Grécia Antiga, com postura hierática e austera. Diferentes das coreias, são retratados com frequência nus. A influência da cultura egípcia na arte dos gregos não poderia deixar de se fazer sentir, porque afinal, na época em que esses couros foram esculpidos, pesavam ainda sobre a tradição artística da Grécia quase 20 séculos de influência da longeva e importante cultura egípcia. À medida que se desenvolve a filosofia na Grécia, questionando-se toda forma de conhecimento dogmático, a arte grega começa a refletir esse novo desejo de compreender a natureza, o mundo, o ser humano. Assim, no momento em que se vive a vertiginosa experiência da filosofia, a arte, sintomaticamente, acaba por corresponder a essa nova postura do homem em relação ao mundo. É ele o momento chamado período clássico. As esculturas produzidas ao longo do século V a.C. apresentam uma inovação em relação àquelas da época arcaica. Como que preenchidas por um sopro divino, as obras da fase clássica enchem-se de um inusitado sentido de vida, como se passassem subitamente do estado da mera representação artística de um corpo inanimado para de uma vida recriada pelo gênio do artista que as esculpiu, como nessa obra de Policleto de Argos. O mais renomado escultor da antiguidade clássica foi Fídias. O prestígio desse escultor afirmou-se na época de ouro da democracia ateniense, tendo ele por patrono a figura emblemática de Péricles. O seu trabalho foi registrado por escritores muitos séculos depois. Foi sob os auspícios de Péricles que Fídias desincumbiu-se de várias encomendas destinadas ao embelezamento da cidade de Atenas. Também sob a égide desse estratego, foi o escultor incorporado à equipe da construção do templo dedicado a Atena, o Pártenon, edificado entre 447 e 432 por Fídias, Ictinos e Calícrates. No interior do Pártenon, Fídias esculpiu uma das mais importantes obras da antiguidade,
Uma crise elefantina, escultura feita em ouro e marfim, de mais de 9 metros de altura, retratando a deusa da sabedoria. Outro importante escultor dessa época foi Miron, mais velho do que Fídias e apontado como possível professor desse mestre da estatuária. Suas obras também já apresentam um verismo extraordinário, distanciando-se radicalmente das esculturas produzidas na fase precedente. Além disso, a obra apresenta um dinamismo inédito, se tomada como referência à fase arcaica. Produziram-se muitas esculturas de atletas na Grécia Antiga. A imagem conhecida como Auriga de Delfos, de autor ignorado, é uma das poucas obras de bronze que conseguiram atravessar incólume a Idade Média, quando então escasseava esse metal tão caro à armaria pesada. O observador contemporâneo está acostumado a ver essas esculturas gregas no mármore liso e uniforme ou no bronze. É custoso às pessoas de hoje imaginar essas esculturas pintadas com cores destinadas a obter um efeito ainda mais próximo da realidade. Observe-se nessa escultura os vestígios de uma policromia na túnica, no rosto do atleta, no seu lábio, no seu cabelo e até nos seus olhos, feitos aqui com cerâmica e pedras coloridas. Os atletas que participavam dessas competições eram filhos de famílias abastadas e aristocráticas. No olhar do homem grego comum, cada atleta vencedor era visto com a mesma deferência devotada ao herói, pois se julgava que o vencedor era um escolhido pelos deuses. Na fase helenista, que se estende do último quartel do século IV até quase o final do século I a.C., a arte grega atinge seu apogeu. Tudo que diz respeito à graciosidade, leveza, elegância e movimento aparece nas obras desta fase. Grandes nomes podem ser apontados entre os escultores helenistas nesta época de ouro das oficinas de arte clássica, mas de declínio das cidades-estado e das academias de filosofia. O primeiro nome a ser citado é Praxíteles, ativo em meados do século IV a.C., que marcou toda a sua época com obras que celebram a delicadeza e a sensualidade, tanto nas figuras femininas quanto nas masculinas. Filho de outro importante escultor helenista, Cefisódoto, Praxíteles não apenas demonstrou conhecer a fundo a técnica escultórica ensinada por seu pai, como ainda avançou nos ensinamentos do mestre, permeando seu trabalho de contributos inéditos para a arte grega até então. O primeiro ponto que caracteriza a obra de Praxíteles é aquela postura de certa languidez, onde o corpo apoia-se sobre uma das pernas, enquanto a outra atua apenas no equilíbrio, o contraposto. Esse aspecto marca o classicismo grego em sua última fase. Esculturas não apenas fidedignas às aparências do ser humano, mas que apresentam elegância de movimento através de atitudes graciosas. Mas outros aspectos ainda se revelam inéditos na obra de Praxíteles. Sua Afrodite de Cnido, por exemplo, retrata a deusa do amor nua, fato ao que parece sem precedentes na arte grega até então. Até a época helenística, Afrodite aparecia sempre vestida, como ainda outras deusas do panteão clássico. A nudez concebida por Praxíteles dessa Vênus fez um grande sucesso em sucessivas gerações de artistas posteriores. Outra obra que marcou a época helenista foi o famoso grupo escultórico Laocoonte e seus filhos, esculpido por Agesandro, Polidoro e Atenodoro de Rhodes entre os séculos II a.C. e o I depois de Cristo. O trabalho se caracteriza pelo dinamismo e pela força expressiva dos personagens retratados pela equipe que o executou. A escultura aborda a passagem da Guerra de Troia, narrada por Virgílio em Eneida, segundo o qual Poseidon, partidário dos gregos, manda um grupo de serpentes para abater o sacerdote troiano junto com seus filhos,
por pretenderem alertar os troianos contra o cavalo deixado como presente pelos gregos. Por fim, dois últimos trabalhos podem ser apontados para ajudar a caracterizar toda a riqueza da fase helenista da arte grega. A primeira obra é a Vitória de Samotrácia, uma escultura feita provavelmente por artistas de Rhodes, descoberta em 1863 na ilha de Samotrácia. O efeito visual dessa representação da deusa Nike é impressionante, pois a obra, originalmente posta sobre uma base assemelhada ao convés de uma galera e situada sobre uma fonte de pedra elevada, era para ser vista de baixo para cima, o que lhe conferia maior efeito cenográfico. As asas da deusa abrem-se num movimento impetuoso, enquanto suas vestes parecem grudadas ao corpo pelo efeito do vento úmido sobre o seu ventre recoberto por um fino véu, cuja transparência o escultor conseguiu sugerir num lavor sobre a pedra tão convincente quanto sensual. A segunda obra, com a qual se fecha a apresentação da fase helenista da estatuária grega, é a Vênus de Milo. A escultura foi descoberta em 1820 na ilha de Milo e levada para a França pouco tempo depois desse país ter sido obrigado a devolver à Itália, por força do Tratado de Viena, que celebrou em 1815 a paz na Europa pós-napoleônica, a Vênus de Médici, considerada a escultura mais perfeita e que havia sido saqueada pelas forças francesas anos antes. Com relação a Vênus de Milo, Yashiva afirma que sua enorme fama teve origem na determinação dos franceses de persuadir o mundo de que haviam ganho um tesouro mais valioso do que haviam perdido em Viena. A Vênus de Milo tem o seu encanto, é verdade, mas muitos ainda consideram a Vênus de Médici a mais bela escultura feminina já produzida. Para fecharmos esse breve relato sobre a estatuária clássica, destacamos as seguintes características. Apesar de ter sido vista no passado como um momento de decadência do classicismo, a fase helenista foi um período artístico de refinamento técnico e de sofisticação na abordagem dos temas retratados. Percebem-se soluções não apenas naturalistas, com proporções exatas do corpo humano, mas uma espontaneidade de gesto das figuras retratadas, configurando elegância e um sopro de vida típicos da fase. Em algumas obras, é muito clara uma ênfase dramática, como o grupo de Laocoonte ou da Vitória de Samotrácia. A temática valorizada na estatuária helenística continua semelhante àquela da fase clássica, havendo a introdução do nu feminino. A arte romana percorreu um itinerário, de um lado imitando a arte grega, mas de outro também trilhando o seu próprio caminho. O alvorecer ocorre na chamada cultura etrusca, quando ainda o povo romano encontrava-se em formação e a loba capitolina tornou-se talvez o maior símbolo da antiguidade latina. O apogeu da arte romana se dá na esteira da grega, herdando principalmente aspectos da cultura helenista, mas apresentando também especificidades decorrentes do panorama político e cultural de Roma. Observe-se que a estatuária romana foi em grande parte usada para celebrar os governantes, cuja importância, já sabemos, beirava o status de uma divindade. São muitas as esculturas com esse propósito político. Mas é claro que os temas mitológicos também são recorrentes, tal qual acontecia na arte grega. A Vênus Capitolina é um exemplo dessa estreita ligação entre as duas artes. Observe-se que a modelo da obra, a exemplo do que acontece na arte helenista, aparece nua. A postura e a concepção dessa nudez, no entanto, nada tem de vulgar. Ao contrário, ela é sofisticada e a sua atitude é algo pudica. Com o braço direito tenta esconder os seios e com a mão esquerda o sexo.
A obra que se vê na sequência é uma Diana caçadora, Ártemis em grego, deusa das matas e dos caçadores, irmã gêmea de Apolo, o deus das revelações, cuja iconografia encontra-se associada, entre outros atributos, ao Sol. Diana, todavia, é a deusa das noites e tem como elemento iconográfico uma lua crescente sobre a cabeça. Para os gregos e os romanos, o Sol é um símbolo da constância masculina, enquanto que a lua representa o caráter cíclico da natureza feminina. A posição da deusa é a de quem acaba de disparar uma flecha e agora observa sua trajetória. Sua atitude é bastante airosa, com o corpo ligeiramente recurvado para o lado e o pé esquerdo apoiando-se suavemente sobre o chão. A escultura apresenta um tratamento técnico modelar. Seu corpo é em bronze e suas vestes são esculpidas no alabastro, pedra difícil de ser trabalhada por ter constituição heterogênea e ser mais fácil trincar durante o processo de elaboração. A tonalidade da pedra aqui tende ao verde, numa alusão ao domínio silvícola da deusa. A vestimenta de Diana normalmente é composta de um vestido que desce até próximo dos joelhos, deixando os braços de fora à maneira das jovens espartanas. Ela raramente é representada nua, salvo quando da passagem de Diana e Acteão, caçador que ousou espreitá-la durante o banho escondido entre as folhagens e que, por isso, foi por ela transformado num veado, sendo imediatamente devorado pelos próprios cães. Todo requinte da arte romana pode ser apenas uma representação, na verdade, de hábitos sofisticados daquela sociedade que ela retrata, muito atenta aos modismos da aristocracia. As esculturas nos revelam o gosto de uma época em relação a penteados sofisticados, joias e vestes requintadas. Era a arte a serviço de uma classe social cuja vaidade acabaria por ser eternizada no mármore e no estro criativo da estatuária clássica.